Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje nós vamos ver que o essencial é Jesus. Preparando-se para a sua morte em Jerusalém, em João capítulo 12, os versos de 1 a 8, Jesus está nessa semana que antecede a Semana Santa. Então, João capítulo 12, os versos de 1 a 8, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para ele. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os seus pés e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por interesse com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa do dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre me terão. É interessante que Jesus era um ser humano fantástico. Ele tinha amigos e ele valorizava muito a sua amizade. Ele agora está com seus amigos, Lázaro, Maria e Marta, sentado à mesa com eles. É interessante ver que os textos paralelos a esse, textos paralelos são aqueles que trazem o mesmo texto em outros livros. Em Mateus 26, de 6 a 13, e Lucas 14, de 3 a 9, dizem que Jesus estava na casa de Simão o leproso, e não citam o nome da mulher. João, pelo texto que acabamos de ler, ele dá a entender que estão na casa dos irmãos Lázaro, Maria e Marta, e diz que a mulher que quebra o perfume é Maria. Ou seja, não existe nenhuma contradição, existe sim uma complementariedade, né? João está complementando aquilo que os outros dizem. E João diz que Maria derrama um perfume caríssimo. Esse perfume custava 300 denários. Um denário era o salário de um dia de trabalho de um trabalhador. Ou seja, 300 denários equivaleria a 300 dias de trabalho. Basicamente 10 meses de trabalho, como ninguém trabalhava o sábado, né? Então 11 meses de trabalho para juntar esse dinheiro. E essa mulher, Maria, ela pega esse perfume, ela quebra os pés de Jesus e ela enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo. E ao fazer isso, o perfume toma conta, né? E os outros evangelistas, que são Mateus e Marcos, eles dizem que um dos discípulos, João faz questão de dar o nome, né? João diz que Judas Iscariotes. É interessante lembrarmos uma coisa. Esse episódio acontece no ano 33. João escreve o seu evangelho depois do ano 66. Ou seja, João está lembrando coisas que ele já sabia que tinha acontecido. Ou seja, agora, 30 e tantos anos, 40 anos depois, João tem certeza que Judas Iscariotes era ladrão. Por isso ele diz que quando Judas questiona esse fato dessa mulher estar, entre parênteses, desperdiçando esse perfume, ele não está preocupado, não é com os pobres, mas é com dinheiro que iria ser colocado na caixa e ele, provavelmente, ele iria roubar. Preparando essa meditação, pensando nisso, né, me veio uma coisa em mente, né? O que me vem à mente quando eu estou aqui, né, olhando esse texto, você já deve ter ouvido muitas pessoas, ou algumas pessoas pelo menos, questionarem o dízimo. Mas por que vocês dão 10%? Deus não precisa de dinheiro, para que dar dízimo? Isso é para enriquecer, pastor, dependendo da pessoa. É para enricar, pastor, para que dar o dízimo? Mas sabe uma coisa que eu já aprendi? Eu já aprendi que quem questiona o dízimo é quem nunca foi dizimista. Quando você entrega o dízimo,
você sabe que Deus abençoa e você sabe que é um princípio bíblico. Então, você entrega e fala, Senhor, está aí. E é Deus quem vai abençoar. E veja o seguinte, Judas está usando o discurso de preocupação com os pobres, mas ele não tem nenhuma preocupação com os pobres. Como diz João, ele é um ladrão. Simplesmente isso, ele é um ladrão. E é interessante que Jesus fala o seguinte, olha, Maria fez o melhor. Ela já me preparou para o meu sepultamento. Deixe ela usar isso quando eu for sepultado. Ela está me preparando para isso. E Jesus também faz uma advertência. Jesus diz o seguinte, olha, os pobres sempre você os tem com vocês. Cuidem deles. Jesus não está dizendo que você deve desprezar os pobres. Não, o que Jesus está nos dizendo é que pobre a gente sempre tem, então a gente tem que aprender a cuidar. Cuide dos pobres. Ou seja, o Evangelho não implica em você só olhar para o céu, mas você tem que olhar para as pessoas. Gosto muito de dizer, a pessoa mais espiritual que passou na face da terra foi um carpinteiro que era conhecido por Jesus de Nazaré. Ele foi muito humano. Por isso, vamos olhar para Jesus, vamos cuidar dos pobres, mas sempre lembrar que o essencial é Jesus. Fiquem em paz, até amanhã. Amanhã o Lucas volta com vocês e eu estarei de volta na sexta-feira, se Deus quiser.